A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um sábado aqui na Rádio Cairós, no programa Psicologia em Foco. É imensa satisfação de estar aqui com todos vocês. Hoje parece que o nosso sábado vai ser um sábado de sol, eu espero, né? Porque já deu uma trégua na chuva. Mas a chuva é bênção do Senhor também. E quando nós pedimos para Ele abençoar as nossas vidas, abençoar o nosso país, a nossa cidade, né, a chuva faz parte, porque quando vem a chuva, né, a terra produz, e isso é bênção do Senhor para as nossas vidas, né, para todos nós. Então, sejamos gratos também pela chuva, embora que às vezes parece que ela nos atrapalha um pouquinho, né? A gente se molha, sai de casa, fica difícil, enfim. Mas agradecemos a Deus por ela, porque também faz parte, né, das bênçãos do Senhor. E estamos, né, aqui para mais um programa, hoje continuando, né, com o tema voltado à maternidade, né, às mulheres mães, as mulheres, não é, que desempenham a maternagem, como a gente já conversou na semana passada, no sábado passado, que não necessariamente, que não é a mesma coisa que a maternidade, não é gerar, não é, filhos, mas não é ter aquele papel de maternagem. E hoje a gente vai estar falando sobre os desafios da maternidade na pandemia, na quarentena, não é, o quanto que isso é desafiador. E a gente sabe que esse período todo que nós estamos vivendo já há mais de um ano, em função desse vírus, não é, que tem alcançado, assolado muitos de nós, não é, essa doença aí que veio para mudar a rotina da vida da humanidade, não é, porque não é só na nossa cidade, não é só aqui no Brasil, não é somente na nossa casa, mas todos nós, toda a humanidade está sendo impactada, tem sido e está sendo impactada por esse vírus e por todas as mudanças que isso trouxe na nossa vida. A gente teve uma mudança de vida muito grande e eu acredito que muitas e muitas dessas mudanças não voltarão a ser como as coisas eram anteriormente, antes, né, da gente ter esse vírus e de ter essa situação aí de pandemia. E nós precisamos nos adaptar para ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, o ser humano precisa sempre de adaptação. Quanto mais resistentes nós somos, mais nós sofremos, porque a gente luta contra algo que às vezes não tem muito como eu fazer, não é? E aí hoje trazendo esse tema, não é, sobre os desafios da maternidade nesse período, porque a gente sabe que as mães, não é, as mulheres, elas têm se sobrecarregado bastante em função de outras atribuições que foram, não é, que elas receberam, assim, que de repente estavam ali e precisam ser desempenhadas,
essas mães, essas mulheres, né, dentro das suas casas, precisaram assumir esses papéis. E se tem alguma dúvida, tem algo que gostaria de perguntar, mande a tua pergunta aqui. Tenho essa situação, como que eu faço, o que que eu devo fazer, como que eu devo agir? Manda a sua pergunta aqui, que se a gente souber responder, eu estarei respondendo aqui para vocês, tá bom? Mande o seu comentário, que a gente gosta muito dessa interação com o público, com vocês. É para isso que o programa está aqui, para trazer, não é, um pouco de informação, para trazer um pouco mais de conteúdo, falando sobre esses assuntos, né? Então, nesse mês de maio, que no próximo sábado a gente vai estar encerrando esse tema de maternidade, né? E já quero te convidar, né, antecipadamente, que no próximo sábado eu estarei entrevistando uma mãezinha, né? Uma mãe de primeira viagem, e ela vai estar comentando e trazendo a sua experiência, o relato da sua experiência, de como, né, a maternidade, quais as mudanças que a maternidade traz, né? O que muda, o que não muda, enfim, o que realmente acontece, não é? Na vida da mulher, no antes de ser mãe e depois, na pós-maternidade, né? Quais são as alterações que ela percebe e como lidar com isso, né? Porque não é somente a gente identificar, alterou isso, tá? Mas e o que fazer? Como eu devo me comportar, não é, agora? Agora sou mãe, e aí? E o que faço? O que fazer? Então a gente vai estar trazendo uma mãezinha, então acompanha a gente também no próximo sábado, que vai estar bem interessante. Certo, pessoal? Então, começando sobre esse tema, os desafios. Tudo que é desafio exige de nós. Quando tu pensas assim, desafio, ouve essa palavra, desafio, parece algo assim, muito trivial, muito tranquilo? Não, para mim não. Não sei o que vocês pensam, mas para mim não. Por quê? Porque desafio sempre me coloca numa posição, numa situação de fazer eu me movimentar. Se está me desafiando, provoca em mim um movimento, porque eu preciso me movimentar para resolver, para desempenhar, para fazer, enfim, esse desafio, para cumprir esse desafio e para superá-lo, vencer. Porque quando nós somos desafiadas, nós, sim, com certeza, nós queremos vencer, nós queremos superar isso, porque um desafio é algo que vem para me colocar naquela situação e fazer a pergunta, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E a gente não deve ter medo, a gente não deve ter medo de ficar paralisado, não falar. Muitas pessoas, diante de um desafio, elas não querem falar sobre o assunto, sobre o problema, elas fazem conta que não existe. Eu não quero ver isso, não quero, e se nega. Só que o desafio está ali, a situação está ali. Então, eu negar, eu não querer falar sobre o assunto, comentar sobre aquilo ali, ver as possibilidades, não vai fazer aquela situação sumir por encanto. Então, sempre que é um desafio, que surge um desafio, a gente precisa sim parar, olhar para aquela situação, ver quais são as possibilidades que eu tenho, o que eu consigo fazer, o que eu sei que eu consigo, o que eu acho que talvez eu não consiga assim simplesmente, naturalmente, assim, por instinto, e que eu vou precisar buscar algo a mais, que eu vou precisar ir atrás, buscar mais conhecimento, buscar ajuda, buscar apoio, buscar outras opções. Às vezes a gente tem uma situação desafiadora e a gente olha e não consegue visualizar possibilidades. E muitas vezes a gente precisa sim da ajuda de alguém, e isso não é feio, não tem nada de errado em eu precisar de ajuda, em eu pedir ajuda. Isso é humildade, eu preciso ser humilde para reconhecer que eu preciso de ajuda e tudo bem. Não tem nada de feio, nada de errado em nós pedirmos ajuda. É a gente precisar e aceitar. Às vezes, os outros percebem que eu preciso de ajuda e eu, orgulhosamente, não quero aceitar.
me recuso, não aceito, não quero, acho que é intromissão das pessoas na minha vida. E quando, na verdade, é simplesmente as pessoas querendo o meu bem, querendo me ajudar, querendo me apoiar. Então, a gente precisa primeiro até se olhar e se perceber como eu me comporto. O que foi tão ruim na minha história de vida, o que foi tão pesado, que faz com que eu não queira aceitar a ajuda do outro, que faz com que eu me sinta talvez um incapaz porque o outro me ajudou. E não é isso, não. A gente precisa de ajuda e não é porque eu sou incapaz, é porque naquele momento talvez o fardo esteja mais pesado do que a minha capacidade de força consegue levar, não é? Então a gente precisa perceber isso e não olhar como uma situação de fraqueza, mas como uma situação de um humano, de uma pessoa que naquele momento precisa de ajuda, e daqui a pouco vai ser o contrário, eu vou ajudar alguém, e assim a gente leva a nossa vida. Então, sempre que surgem desafios, não é, a gente precisa fazer isso, parar, pensar, ver as minhas condições, as minhas possibilidades, o que eu tenho, que eu posso lançar mão, quem eu tenho, o que eu tenho, para poder, não é, traçar caminhos, possibilidades para superar e para resolver aquela situação, não é, com sucesso, porque é isso que a gente quer, com sucesso. Então, dentro dessa questão da maternidade, os desafios da mãe ou das mães, não é, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. Por que desafios? Pensem se não existe. Existem desafios. Esses desafios eles vão atingir o emocional, o físico, o espiritual, a fé, a crença, né? Eles vão atingir esses 3 aspectos. Eu quero dar um foco nesses 3 pontos, porque eles interferem, alteram na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar. E por que eles interferem, vão afetar? Porque um desafio ele vem e muda a minha rotina, ele muda a maneira como eu estou, não é, levando a minha vida, né, resolvendo, desempenhando. Agora, com essa situação que os filhos estão em casa, né, as mães estão precisando auxiliá-los, ajudá-los muito mais presente, muito mais perto, né, nas tarefas escolares, nas aulas, embora que a gente sabe que estão retornando, né, aulas presenciais em muitas escolas, já estão de alguma maneira retomando, mas não é igual. Por quê? Porque não é daquela maneira como era antes. Precisa ainda ter uma atenção, um cuidado. Mesmo as que já estão voltando, não são todos os dias, o horário não é total, não é todo período da manhã, todo período da tarde, às vezes são horas, não é? São períodos menores. Então não é igual como era antes. Simplesmente pega o filho, a filha, ou as crianças, enfim, vai, coloca no carro, ou mesmo que vá de a pé, caminhando, deixa na porta da escola, depois no final do turno vai lá e busca. Não é? Então tem as aulas online. Então tudo que já era dinâmica dessa mulher, agora acrescentou todos esses cuidados, né? De orientar, de ser um pouco professora, né? Além da maternidade, além da dona de casa, além da esposa e do seu trabalho secular que muitas mulheres têm. Então, quantas coisas, né, foram alteradas. Essa mulher está trabalhando em casa, muitas mulheres, né, estão desempenhando as suas funções laborais, seu trabalho secular em casa. Elas têm o papel, né, da dona de casa, do lar, ali que organiza, que administra. Elas têm o papel de mãe, não é? E aí agora com as crianças muito mais em casa, e às vezes, né, os outros membros da família, esposo e outras pessoas que de repente morem lá, estão mais em casa. Então, muito mais pessoas nessa casa. O que isso significa? Mais atividades a serem, né, desempenhadas.
porque daí é almoço, talvez. Antes uma pessoa almoçava, passava o dia em casa. Hoje, de repente, tem 5. Então, se tem 5, são mais refeições, são mais... a sujeira, o que vai acontecer, a limpeza vai ter que acontecer mais vezes nessa casa, a organização, tudo vai ter a mais. Tudo. Então, consequentemente, as tarefas domésticas, as tarefas do lar vão existir mais vezes. Se antes se lavava a louça de manhã e à noite, agora vai lavar a louça pela manhã, ao meio-dia, no meio da tarde e à noite. Dobrou. Se a casa era limpa uma vez na semana, porque se mantinha, as pessoas voltavam no final do dia, ficavam um pouco, iam dormir, no outro dia acordava para a rua de novo, né, trabalhar, escola, enfim. Essa casa agora já vai precisar ter uma organização, uma limpeza, enfim, mais vezes. Não vai ser possível apenas uma vez na semana. Então, tudo isso. E quem que comanda essas tarefas? Mesmo que não sejam desempenhados por essa mulher, ela vai precisar administrar. Ou ter alguém que vai fazer, ou alguém que vai ajudar, ou ela vai ter que desempenhar, ou ela mesma que faz. Então, ela vai ter que fazer isso, vai ter que organizar tudo isso, vai ter que fazer mais o almoço, vai ter que cuidar das crianças na hora da aula online, porque a gente sabe que crianças, adolescentes, eles precisam de uma supervisão, porque senão é muito fácil, eles vão se distrair, a aula vai estar ali, eles vão dormir, eles não vão fazer tarefa, não vão prestar atenção, vão fechar a câmera e não vão prestar atenção, enfim, uma série de coisas. Tudo isso, essa mulher vai precisar supervisionar. Tudo isso, não é? Então, ela vai precisar de um cuidado com a sua saúde como um todo muito maior. E aí, no início, o que acontece? Quando aumentam as nossas demandas. Então agora eu tenho que fazer café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Então eu tenho que me organizar para isso. Aí, nos intervalos, tem que organizar a casa, tem que colocar roupa para lavar, tem que olhar as crianças que estão uns de manhã, outros de tarde na escola, então tem que supervisionar ali a aula online. Aí o outro tem que ver a tarefa depois, aí tem que sentar e fazer tudo isso. E aí a mulher começa a fazer, eu vou fazendo. Porque ela vinha de uma rotina diferente, ela entra nessa nova rotina. E começa a cumprir tarefas. Eu tenho que fazer. Aí ela, ufa, terminou o dia, conseguiu, fez tudo. Cumpriu, né, trocou as roupas da casa, colocou para lavar, colocou todo mundo para estudar, tudo, ok. Só que vai acontecendo um dia, outro dia, uma semana, um mês, e nós já estamos há 1 ano. Em março fez 1 ano, né, que começou toda essa questão. Abril, maio, né, estamos no final de maio, então 1 ano e 2 meses já. É bastante tempo. Há uma sobrecarga. E no início a gente não percebe que isso está nos atingindo. E como as tarefas aumentaram, é natural que essa mãe, que essa esposa, ela retire do seu tempo. Então, se antes ela conseguia ter um horário que ela sentava à tarde, ela poderia ler um livro, ela bordava, ela assistia uma série, ela combinava com as amigas, enfim. Hoje talvez ela já não tenha mais, porque daí esse tempo foi absorvido pelas outras atividades. E isso vai trazendo um cansaço físico, mental, emocional, espiritual, de todas as formas. Porque vai havendo um gasto de energia e não há uma reposição. Enquanto eu tenho reservas, eu vou usando. Só que começa a chegar um tempo que eu fico muito no limite. E aí, tanque vazio, não dá. Não funciona. Funde o motor se a gente está de tanque vazio. E aí, essa mãe poderá sim estar já com sintomas do tanque vazio. Ela está estressada, ela não dorme bem, ela está intolerante, os seus relacionamentos já estão difíceis, ela não tem a mínima paciência com nada, ela reclama que ninguém ajuda. Então, uma série de coisas. Não é? Talvez essa mãe não consiga se alimentar bem. Tudo isso vai atingindo. E aí entram os pontos que eu falei: físico,
mental, não é ali mental, emocional, espiritual, que começam a ser atingidos. E quando nós não estamos bem em algum desses aspectos, a nossa vida fica comprometida. Por que fica comprometida? Porque se eu não estou bem comigo, eu com certeza não estarei bem com as outras pessoas. Porque a primeira experiência de relacionamento sou eu e eu. Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar bem internamente para depois ter uma organização aqui fora. Depois ter uma organização com o mundo externo. E aí, a partir disso, eu consigo ficar bem. E é bem comum a gente projetar para o outro, para o externo, aquelas questões que são minhas. E neste momento, que é um momento mais difícil que nós estamos vivendo, essas situações pessoais, e individuais, do meu individual, do meu mundo interno, elas estão aparecendo de uma forma muito mais clara. O que antes eu conseguia disfarçar bem, porque eu saía, eu mudava de ambiente, eu tinha coisas novas, no final de semana eu saía e encontrava os amigos, enfim, daquela desparecida, como a gente fala, agora eu já não estou conseguindo mais. Então, sempre esteve lá, só que agora está vindo com bastante força. E aí é o momento da gente elaborar, organizar os nossos conflitos internos. E como as pessoas, como nós todos estamos apresentando isso. Uns mais, outros menos, uns conseguem elaborar mais facilmente, são situações às vezes menores, outros nem tanto. Tá bom? Então, um intervalinho só para eu tomar água aqui e a gente já volta dando continuidade nesse tema muito interessante. Você está lendo? É que, mamãe, eu aprendi uma palavra nova hoje, maternidade. E você sabe o que é uma maternidade, Maria? Sim, é onde as mamães ficam com o bebê na barriga e depois elas saem com o bebê no colo e elas mostram pra todo mundo ver se o bebê tá dormindo. Muito legal. Você tem toda a razão. Ser mãe é cuidar em tempo integral. É o presente de Deus para toda a nossa vida. A herança mais preciosa que uma mulher pode receber, filha. A maternidade desperta em nós a responsabilidade de cuidar, de ensinar e formar o caráter da próxima geração. Somos aquela torcida organizada, a participante ativa, a que faz uma festa na menor das conquistas, a que se desmancha de emoção a cada vitória, a treinadora incansável, a ouvinte mais sensível, uma leoa que protege a cria, Maria, com toda a garra, a melhor amiga, a que sonha junto, a que perde o sono para ensinar e continua perdendo até o filho chegar, sabia? A que tem sempre uma receita nova, a que oferece o melhor alimento e marca juntinho até ver o prato limpinho. A professora dedicada, a guia turística, a contadora de histórias, Maria. A convidada mais emocionada no dia do casamento. A enfermeira, a doutora, tudo isso, a que chora com as nossas dores, mas faz curativos incríveis. E de quebra, Maria,
dá aquele beijinho. Ah, é aquela que dá a direção, ensinando no caminho. E mesmo cansada, a filha é capaz de repetir todo o trajeto até que a lição seja aprendida. Mãe, isso tudo é maternidade? E tem mais, filha. Ser mãe é amar todo dia. No abraço, que gostoso. No cheirinho, no colo, no perdão. E quando temos que dizer não. Mas é por amor, né, mãe? Sim, filha, por amor. E sempre será por amor. Quando se tem nas mãos, filha, tamanho favor de Deus, temos por direito apresentar ao Senhor esta herança e solicitar dele a capacidade de honrar essa confiança, pedindo a ele que nos dê muita sabedoria nessa criação e que tenham vida longa na terra com a bênção do Senhor. A maternidade, filha, é um dom. Que privilégio ser mãe. Mãe, você é demais. Te amo. Eu também te amo, filha. E não é pouco, não. Eu te amo muito. Seu coração é assim, o que desabrocha cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Então, voltando aqui, pessoal, o que vocês acharam aí da reflexão da Aline Barros, né? Nós pensamos aqui que era um hino, e aí a gente viu que era uma reflexão, mas muito interessante, né? Gostei de ver a Maria ali, ver não, né? Porque eu não vi, mas ouvi-la, não é? Aqui, da minha posição aqui, ouvi-la falando com a Aline, né? Realmente, a maternidade é um amor em tempo integral, não é? A nossa mãe, as mães, elas é um trabalho, é uma função, vamos colocar dessa forma, uma profissão, vamos, entre aspas, né? 24 horas. Não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado, é todo dia. E, né, como a minha mãe às vezes dizia, se mãe gastasse, se essa palavrinha gastasse, já não tinha mais, né? Porque o filho fica o dia inteiro, mãe, chamando a mãe o tempo inteiro, né? E não importa se é pequeno ou não. Às vezes os grandões também ficam fazendo isso, né? A gente sabe. Então, pessoal, aqui eu quero mandar um abraço também para o pessoal que estão na nossa escuta aqui. A Marley, a Janaína, a Jaxélia, todas aqui na nossa escuta, estamos falando, estamos assistindo, né? Gratidão a todas vocês e compartilhem, né? Compartilhem a live depois, compartilhem agora ao vivo, para que a gente possa ir alcançando mais pessoas, mais ouvintes, né? E levando as ondas da Rádio Kairos o mais longe possível, né? Seja pelas redes sociais, ou seja pela própria rádio, né? E retomando aqui o nosso tema sobre esses desafios e mãe, né? É o dia inteiro, como eu brinquei agora, é o dia inteiro, 7 dias da semana, 30 dias no mês. Então, sempre desempenhando o seu papel e com a maior propriedade, né? Buscando sempre o melhor para a sua família, para os seus filhos. Porém, às vezes a família até esquece um pouco que essa mãe, que essa mulher, que essa esposa é uma pessoa também e que precisa ter
cuidado, atenção, precisa ter um tempo para recarregar, para recuperar as suas energias. E agora, com toda essa situação, como eu disse, de tantas atividades, tanta sobrecarga, muito dessas mulheres, não é, abriram mão, não é, desses tempos, desses momentos que elas tinham, e agora está tudo sobrecarregado. E isso faz com que ocorra um cansaço físico, né, porque são muitas atividades, às vezes não para nunca, e isso vai interferir no relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com os filhos também. Vai interferir em vários aspectos, porque uma pessoa, quando está muito cansada, ela não consegue pensar direito, ela não consegue parar para conversar com atenção, com paciência, ela não consegue desempenhar aqueles papéis ou ter aqueles momentos que exijam dela uma reflexão, o analisar. Por quê? Porque a sua mente está cansada, o seu corpo cansou, a sua mente também. Então, precisa ter, não é, essa atenção para si, do cuidado. E aí as mães, como eu já ouvi, né, no grupo que eu tenho com as mães, elas dizem, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho filho pequeno, eu não consigo dar conta, tenho um de tantos anos, outro adolescente, outro jovem, não consigo dar conta, não sobra tempo, como que eu vou parar para fazer isso? Não dá. E aí eu falo assim, que não é que eu não tenho que deixar sobrar o tempo, porque o tempo não vai sobrar. Se a gente parar para ver, a gente tem coisas para fazer até mais do que 24 horas. Não é? Então não vai, agora sobrou um tempo, eu vou usar esse tempo que sobrou para fazer tal coisa. Não. A gente precisa colocar na agenda, na programação, na organização do meu dia, um tempo para mim, um tempo para essa mãe, para essa mulher. Não precisa ser um tempo longo, toda uma tarde ou horas, não, mas pequenos momentos que te fortaleçam. É um tempinho que tu vai colocar para tomar um banho gostoso, um pouco mais demorado, um banho morno, quentinho e gostoso. É um tempo que tu vai tirar para passar o teu creme, para fazer uma hidratação no cabelo. Pequenos mimos, pequenas coisas, às vezes que parecem até pequenas, mas são um cuidado para contigo. Um cuidado que vai te abastecer para mais tanto tempo de jornada. É um tempo ali para ler um capítulo de um livro, ou para escutar um devocional, ou para escutar uma música, enfim, aquilo que tu gosta de fazer, seja o que for. Não precisa de tanto tempo, mas é necessário ter um tempo de qualidade. Às vezes o tempo em minutos, ali, em horas, é pouco, não é grande. Mas a qualidade, o benefício que aquele momento que eu destinei para isso na minha vida traz para mim é muito grande. E aí pode parecer assim, mas como que eu vou deixar de fazer tais e tais e tais atividades que eu tenho que fazer para ler um livro ou para hidratar o cabelo? Se eu destinar 20 minutos, meia hora para isso, vai faltar. Não vai. Sabe por que não vai? Porque quando eu faço algo para mim que me ajuda, me deixa bem, faz eu me amar mais, eu me sinto melhor, e aí o que eu vou fazer depois, eu vou conseguir desempenhar muito melhor. Então o tempo vai render. Isso a gente vê até no trabalho, né? No ambiente corporativo. Existem pesquisas que dizem que aquela famosa cesta após o almoço, que faz muito bem. Por quê? Porque o nível de produtividade da pessoa, do indivíduo, nosso nível de produtividade aumenta depois que eu tenho aquela soneca após o meio-dia, depois que eu tenho aquele período de sono. Por quê? Porque daí eu já vim de um turno de trabalho e aí após o almoço eu durmo um pouco, uns minutos. Não é dormir toda a tarde, né, gente? Mas dormir ali 10, 15 minutos. A produção depois. O meu rendimento laboral, ele é muito maior do que de quem não tem esse período. Isso são as pesquisas que dizem, não sou eu que estou dizendo, tá? As pesquisas nos apontam e nos dizem isso. Então, da mesma forma. Aí, então, a gente poderia dizer, mas diminuiu aquele tempo ali de fazer outra coisa, daí vai faltar lá no final do dia. Não vai, porque
Se sem eu ter um período, um tempo para mim, um mimo, um agrado para mim, eu ia demorar mais tempo, porque eu estava cansada, ia fazer e errar, talvez não conseguisse se concentrar e prestar atenção, ia ter que refazer. Quantas vezes você tem que refazer coisas? Ou precisa ir lá e corrigir? Quantas vezes? Né? Então, isso não vai acontecer. Por quê? Porque daí tu ficou bem, tu se cuidou, tu te amou, tu deu um tempo para ti. E aí, o que tem que ser feito depois vai fazer mais rápido. Não vai errar, não vai ter que repetir, vai fazer em menos tempo. Por quê? Porque estou bem. Eu estou bem alimentada, eu estou bem nutrida. Esse alimentar-se não é só de comida, mas é alimentar o meu emocional, o meu físico, o meu espiritual. Tudo isso precisa estar nutrido. A gente precisa se nutrir de coisas. E como que a gente faz isso? Com esses pequenos momentos. Isso já vai nos ajudando a melhorar a nossa qualidade de vida, porque eu estou me cuidando quando eu faço isso. O meu emocional vai ficar melhor, não é? Porque eu vou ter um tempo para mim, eu vou ter um tempo para de repente ouvir um devocional, para eu ter uma leitura, pode ser a leitura bíblica, né, do texto bíblico, pode ser uma outra leitura que seja uma leitura saudável, que venha me acrescentar na minha vida. Então, todos os nossos aspectos, os nossos pontos da nossa vida vão sendo alimentados. Não é? É preciso ter, até porque é importante ter, né, uma leitura de acordo com a tua fé, com a tua crença, seja ela qual for, e eu não vou entrar nesse mérito, mas não é quantas mães nos escutam, nos ouvem, porque tu quer transmitir isso para as gerações que estão vindo, né, para os filhos. E como que eu vou transmitir algo que eu não sei? Como que eu vou falar da fé em Deus se eu mal leio a Bíblia, por exemplo, ou nunca li? Como é que eu vou falar? Eu acho, eu vi, aí daqui a pouco eu estou dizendo que tem um texto lá que nem tem lá, que foi em outro lugar que eu li, né? Então a gente precisa estar alimentado, a gente precisa saber, conhecer para poder ensinar outros. E mãe é ensinamento, é ensinar também. Mãe ensina, não é? Mãe está para nos ensinar, para ensinar os filhos. A gente, enquanto filho, a gente aprende com as nossas mães. E é fantástico quanto que aquilo que a gente vivenciou, as experiências lá na minha infância, lá na minha adolescência, na família, com a mãe, elas determinam coisas boas e coisas ruins na minha vida. Quantas mães dominadoras, mães muito rudes, mães pouco afetuosas, mães, não é, que inspiram medo nos filhos, e depois geram adultos inseguros, não é, com a autoestima baixa, com a sua autoimagem comprometida, que tem medo de se desafiar ao novo, que são, assim, emocionalmente, são frágeis, são abalados emocionalmente, são muito introspectivos, têm medo de expressar aquilo que pensam. Quantos adultos? E aí vem tudo de lá. Então, o quanto que uma mãe saudável, uma mãe sadia em todos os seus aspectos, contribui para o desenvolvimento de um adulto saudável, de um indivíduo saudável, não é? Vai produzir saúde no outro, nos seus filhos. Claro que muitas situações a gente tem nossas falhas, a gente tem situações traumáticas na nossa vida, todos nós temos, não é culpa das mães, e não é assim que, mesmo que essa mãe se esforce, seja a melhor mãe possível, a gente vai ter, porque a vida é assim. Mas a gente vai ter recursos, a gente vai ter ferramentas que vão nos possibilitar resolver isso, vão nos ajudar a lidar com essa situação, porque eu vou aprender a trabalhar com isso, e aí eu vou conseguir de uma forma melhor me tornar um adulto mais saudável e ir resolvendo essas questões que forem surgindo na minha vida, não é? Então, o quanto que a mãe precisa, né, desses cuidados. Então, ela vai cuidar, né, ter um tempo para ela vai ter um tempo para dar atenção para a sua família como um todo, para o seu esposo, vai ter um tempo para estar ali, para trabalhar, para fazer essa relação entre pais e filhos acontecer de uma maneira mais saudável, sim, e respeitosa, enfim, toda essa questão de valores, vai conseguir fazer isso, vai ser uma coluna, vai gerenciar, vai edificar a sua casa,
né? Porque a gente sabe que a mãe, ela faz o meio de campo, né? Ah, tem que pedir alguma coisa pro pai, eu acho que ele não vai me dar, eu acho que ele não vai querer. Aí a gente pede pra mãe que vai, intermedia e as coisas se resolvem, não é? Ah, aprontou alguma coisa, tem um problema. Então a gente sabe que a mãe, ela faz esse papel, né, de acomodar as coisas, de, né, ir levando as informações de maneira a diminuir os conflitos, né? E deve ser assim, não o contrário, não colocar fogo na história, não é, para que tudo desmorone de uma maneira mais rápida. Agora, se é uma mulher que ela não está bem, que ela emocionalmente está frágil, está sobrecarregada, ela não vai ter paciência, ela vai estar intolerante, ela vai talvez brigar, discutir, e isso vai trazer conflitos e maiores problemas nessa família, não é? Então ela precisa cuidar da sua saúde física, ela precisa cuidar da sua saúde mental, não é? Ter alguém para conversar, sim, ter alguém para falar sobre as suas angústias, sobre as suas demandas, sobre os seus medos, as suas preocupações, não é? As suas incertezas, não é? Ela conseguir compartilhar, seja uma amiga, agora não dá para se encontrar quase, mas então a gente liga, tem hoje o digital, não é? A tecnologia proporciona isso. Então, conversar com alguém, rede de apoio, eu sempre falo, rede de apoio é muito importante, porque o ser humano, ele é social. Quando a gente fica sozinho, quando a gente se sente sozinho, é muito ruim, porque isso vai trazer grandes prejuízos na nossa vida. E a pior solidão não é exatamente aquela de eu ser sozinha ou eu estar sozinha. A pior solidão é a solidão ao lado de alguém, é a solidão ao lado de outras pessoas. Quando eu até tenho próximo pessoas, mas que eu não posso contar, que não me apoiam, que não conversam, que não falam, não é? Então isso é muito pior, porque daí tem alguém, mas não pode contar. Tem alguém, mas não pode conversar. Tem alguém que não interage, que não fala. Ah, mas de repente é uma pessoa mais calada, mais quieta. Sim, tem pessoa, não tem que estar tagarelando o dia inteiro. Mas em alguns momentos, todo mundo fala. Em alguns momentos, essa pessoa se disponibilizar. Tudo é decisão. Ah, eu sou assim, eu não quero falar. Aí é minha decisão. Eu posso até ser mais quieta. Mas eu também posso decidir que eu vou, em algum momento do dia, parar, conversar. Todo mundo tem o que dizer. Não me fale assim, mas eu não tenho que contar. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque eu li alguma coisa, porque eu vi na rede social alguma coisa, porque eu fui no meu trabalho, porque eu escutei alguma coisa, porque algo aconteceu. Gente, isso não é verdade. Eu não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Não quero falar, não quero dizer. É diferente. Agora, não tenho, isso não é verdade. Quando a gente quer, a gente tem. Né? Então aí conversa com todo mundo, conversa fora de casa, conversa no trabalho, conversa com o vizinho, fala no mercado e aí com a sua família maltrata emocionalmente. Isso é maltratar. Por mais que as pessoas digam, mas eu não faço nada, eu não estou te maltratando. Está. É maltratar emocionalmente. Então esse cuidado também da família para com a mãe, com a esposa, não é, com a mulher, enfim. Isso, claro, eu estou focando hoje na mãe, na mulher, mas isso se aplica a todas as pessoas. Aos homens também, a homens e mulheres. Não é somente o ser humano, o indivíduo. Não é? É importante isso, a gente precisa. E tudo é decisão. O espontâneo, sim, mas a gente decide. Nada assim, eu vou ficar parado aqui. Deus pode me ajudar. Sim, Deus me ajuda e pode fazer qualquer coisa. Deus faz do nada tudo. Mas eu não posso dizer assim, eu vou ficar aqui com os braços cruzados e Deus vai mandar para mim tudo, a provisão, o dinheiro para pagar as contas, tudo vai cair aqui na minha frente. Não. Isso daí ele poderia fazer, sem dúvida. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. Aí ele vai me abençoar, ele vai me dar um bom emprego, um bom salário, que eu vou poder prover as minhas necessidades. Agora eu não posso achar assim, Deus vai fazer isso espontaneamente, porque é assim que vai acontecer, eu não vou me movimentar em nada. Isso daí é uma boa desculpa de quem não quer fazer, de quem não quer se movimentar. Então a gente precisa fazer, o que eu posso fazer da minha parte? Eu não sei direito, mas vou tentar algumas coisas. E aí eu vou, isso é minha decisão. Então sempre é decisão. Então às vezes a gente não quer e diz que não sabe,
diz que não pode ser, e diz que não pode ser desse jeito. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver exatamente o que é que eu estou querendo ou não. Não é? Porque daí depois a gente fica se colocando nessa situação de vítima às vezes, e como projeção a responsabilidade no outro. E não é, a gente também tem responsabilidade sobre tudo, porque nós estamos envolvidos nesse contexto, não é? Dessa família, dessa casa. Então, cuidar, ajudar também essa administradora do lar, da casa, essa mulher, essa mãe, é importante também. Assim como a questão do espiritual, não é? Como eu falo da fé, daquilo que essa família acredita, daquilo que essa mulher acredita. Fortalecer isso, esse lado. E aí cada um vai seguir conforme a sua crença, conforme aquilo que acredita. Acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Pode ser que quem me escute, não. Acredita no universo, no cosmos, na energia, enfim. Mas fazer algo que conecte com aquilo que tu acreditas. É importante, porque nós somos o tripé. Nós não somos só esse material. A gente é o físico, mental, não é? Emocional e o espiritual. A gente é três partezinhas que precisam estar em equilíbrio. E a gente precisa, assim, ter comunhão com as pessoas. A gente precisa interagir. Não dá de um jeito, a gente busca de outro jeito. Mas a gente precisa ter conexão, a gente precisa com as pessoas e com a gente. Primeiro passo, né, vou deixar 3 possibilidades. Primeira coisa é se conectar com a gente. Eu preciso me conectar comigo mesma. Se eu não estou conectado comigo, vai ser difícil. Então eu preciso me olhar para o meu mundo interno e me conectar, ou reconectar, né? Talvez precise reconectar. Segundo, eu preciso me movimentar. Movimento é nos 2 sentidos, no literal, de fazer alguma coisa, de ser movimentado, de fazer uma atividade física, de se mexer, e se movimentar, assim, o que eu posso fazer, quais as possibilidades que eu tenho, buscar fazer algo, buscar inovar, buscar melhorar. Eu não vou ficar nessa inércia, eu quero mudar, eu quero ficar bem, eu quero aproveitar, viver o presente, que é o que nós temos. Chega de ficar somente mergulhado no seu passado ou mergulhado no seu futuro. O passado é para a gente dar uma volta por lá e ele ser educativo, pedagógico, nos ensinar. É para isso que ele serve. E o futuro, eu também dou uma passada por lá para ver o que eu quero fazer, para planejar, não é? Para ficar já fazendo esse projeto, não é? Como eu falei, de planejar para acontecer, mas é hoje que determina a minha vida, porque quando eu chegar lá no futuro, ele vai ser presente. Então, é para isso que serve. O dia que nós temos é hoje. Então, a gente tem que cuidar de todos esses aspectos para viver a nossa vida. Então, se conectar, reconectar comigo, se movimentar, né? Se movimentar nos 2 sentidos, literal e no não literal. Fazer essa questão, esse movimento na direção daquilo que eu busco, daquilo que eu quero, para ficar bem, para ficar feliz. Depende de mim também, não é só do outro. E buscar ajuda. Se eu preciso, eu não estou dando conta, eu não consigo sozinho, vou buscar ajuda, apoio com os amigos, na rede de apoio, ou em última situação, realmente nem isso está resolvendo, vou buscar um profissional, vou buscar um atendimento, vou buscar algo que me ajude nesse momento a me reorganizar e depois poder continuar a minha vida. Um tratamento, ele não vai ficar para a vida inteira, até como eu sempre falo com meus pacientes, a terapia, um atendimento não é uma muleta que vai ficar por toda a vida, não, é por um período, a pessoa vai aprender, vai se fortalecer, vai aprender recursos e ferramentas e depois vai continuar a sua caminhada com as suas próprias pernas. É para isso que serve, não é? Então, esses 3 pontos que eu queria deixar resumindo o nosso assunto de hoje, para o cuidado da mulher com a sua saúde física, mental, não é, emocional e espiritual, não é, para poder superar, não é, toda essa demanda, superar os desafios da maternidade durante esse período tão difícil que nós estamos vivendo. Fica a dica para vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês, aí o pessoal que estava aqui, eu vi o pessoal indicando, né, para o pessoal assistir, compartilhando. É isso daí. E continuamos, não é, no próximo sábado. E não esqueça, se cuide, busque ajuda, porque você é muito especial para Deus e para muitas pessoas, que tu nem imagina às vezes o quanto é especial para o outro. Tu não está sendo especial para ti, mas é especial para muitas pessoas. Então, não esqueça disso. Grande beijo para vocês, fique com Deus
e até o próximo sábado, se Deus permitir.